Segunda Crônicas, capítulo 15. Todos encontraram? Assim está escrito: Veio a palavra de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém. Curve a sua cabeça mais uma vez. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Aí nós rogamos a Tua graça, a direção do Teu Santo Espírito sobre a Tua palavra. Rogamos a bênção, a direção, a iluminação, o ver, porque bem sabemos o quanto a Tua palavra é viva e poderosa. E a nossa oração é que Tua palavra que encontre lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixardes, Ele mesmo vos deixará para sempre. Eu tive um professor que era um ancião, um homem muito sábio, que inclusive foi patrono da nossa turma de teologia em 2005. Foi promovido há 2 anos para a eternidade, já não está na nossa presença, se encontra na presença do Pai Celestial, mas ele inspirou muito as nossas vidas. E eu lembro de uma aula que nós tivemos com esse homem muito experimentado. Ele já tinha mais de seus 70 anos de vida e mais de 40 de ministério. E ele disse o seguinte, olhando bem fixo nos olhos dos alunos, como alguém que está trazendo uma instrução de um caminho que ele já trilhou, de uma trajetória que ele já conhece. Ele disse: tenha cuidado com as críticas, porém tenha mais cuidado ainda com os elogios. Tenha cuidado com as derrotas, porém tenha mais cuidado ainda com as conquistas. Eu sinceramente não entendi nada, porque aparentemente conquistas e elogios são coisas boas e maravilhosas. Quem não gosta? Todos nós gostamos de conquistarmos e de recebermos elogios. É natural. Porém pode se tornar muito perigoso. E aí o tempo veio me ensinando algumas verdades que até então são bíblicas, mas passava despercebida, como por exemplo, essa máxima de sabedoria que se encontra em Provérbios: o coração do homem é provado pelo louvor que recebe. O coração do homem é provado pelo elogio, pelo louvor que recebe. E aí eu percebo que o que fez Lúcifer ser expulso dos céus não foram as suas derrotas, não foram seus fracassos, não foram seus infortúnios, mas foi justamente a sua maneira de não saber lidar com as vitórias, com o sucesso e com as conquistas. Aí eu me recordo do professor que dizia: tenha cuidado com as críticas, porém tenha mais cuidado ainda com os elogios. Tenha cuidado com as derrotas, mas tenha mais cuidado ainda com as vitórias. O interessante, gente, é que Deus se revela nessa passagem que foi lida através dos profetas, através de Azarias, vai ao encontro do rei Asa, que está vindo de uma guerra, e nessa guerra ele tinha conquistado triunfantemente uma grande batalha,
onde ele tinha vencido o exército etíope, que tinha 1 milhão de soldados e 300 carruagens. Então eles estão vindo para Jerusalém, vitoriosos, regozijados, completamente, animados. Aí Deus usa o profeta Azarias e vai ao encontro deles e traz essa palavra de admoestação, essa palavra de exortação. E o que é que vem ao caso aqui? A pergunta que eu me faço é: por que não foi dita antes da conquista e sim depois da conquista? Por que não foi dita antes da batalha e sim depois da batalha? Por que não foi dita antes da vitória e sim depois da vitória? Por que não foi dita antes do sucesso, mas depois do sucesso? Porque essa palavra de orientação, de direção, não foi dita antes deles irem para a guerra, mas após, quando eles vêm completamente vitoriosos. Aí vem o profeta Azarias e diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, ele deixará ser achado, porém se o deixardes, ele vos deixará para sempre. Deus estava preocupado com o coração de Asa, com a maneira dele reagir diante das situações. E pasme, Asa acabou criando Asa. Sabe aquele ditado que Deus não dá asa à cobra? Asa criou Asa demais. E no final da sua vida, a Bíblia diz que ele, só no capítulo posterior diz isso, que ele morreu por confiar mais nos homens do que em Deus. Ele morreu porque deixou de consultar a Deus e passou a consultar os médicos. Não que isso seja um erro, mas eu gostaria que você conferisse em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Só para você entender um pouco. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era de extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Em outra versão vai dizer: confiou mais nos médicos. Olha o fim trágico, triste, caótico, terrível de Asa, porque deixou de confiar em Deus para confiar nos homens. Bem, qual é o nosso objetivo em trazer essa palavra hoje aqui para os irmãos? Eu queria trazer essa palavra até mesmo sobre uma temática: a presença condicional de Deus. Você pode repetir comigo? A presença condicional de Deus. E nós vamos ver biblicamente que a presença de Deus, ela é condicional. Condicional ao tempo, condicional ao lugar e condicional à forma. Não pense que Deus vai estar contigo em todo tempo. Não pense que Deus vai estar contigo em todo lugar. E não pense que Deus vai estar contigo de toda a forma. Por isso, como Deus levantou o profeta Azarias, eu espero que Deus me levante nessa noite para dizer: de repente há alguém aqui igual a Asa, querendo criar asa e voar por conta própria. A palavra de Deus é: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele deixará achar, porém se o deixardes, deixará para sempre. É condicional, irmãos, é circunstancial. E aqui vamos às lições. Primeira lição é a presença de Deus condicionada ao tempo. Exatamente isso que você vai estar ouvindo, e eu gostaria de deixar muito bem claro: Deus não vai estar com você o tempo todo enquanto você não estiver com Ele em todo o tempo. Dá para entender? Dá para entender? Posso repetir? Deus não vai estar com você o tempo todo enquanto você não estiver com Ele em todo o tempo. Há pessoas que
acreditam nas promessas de Deus, mas elas começam a desassociar as promessas de Deus da sua presença. As promessas de Deus, elas são condicionais. Por isso que a Bíblia nos diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor, mas Deus respeita a sua vontade. Se quiserdes e me ouvirdes. Portanto, existe um tempo para essas promessas acontecer. E eu gostaria de ser enfático em relação a esse tempo, porque não pense que Deus vai estar contigo em todo o tempo. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 55, versículo 6, o Senhor, ou melhor, perto está o Senhor dos que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que buscam, daqueles que abrem o seu coração à procura de Deus. E a Bíblia vai nos dizer mais: se o buscardes, Ele deixará ser achado. A questão do tempo é importantíssimo. E a Bíblia vai nos falar em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, que esse tempo é condicional. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Gente, o que é hoje? Hoje é o momento atual, é o presente. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Está falando do presente. Se Deus está falando contigo, abra o seu coração. Não endureça o seu coração. Não permita que o seu coração fique petrificado. O tempo é agora, porque esse tempo pode se esgotar. A Bíblia nos diz: buscai ao Senhor enquanto... Alguém lembra desse texto? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então dá-nos a entender que nem sempre Ele vai estar perto, e que nem sempre poderemos achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas pastor, eu não estou conseguindo entender. Eu gostaria muito que você compenetrasse para acompanhar o raciocínio, porque é muito importante o que estamos dizendo aqui. Esaú, ele era o primogênito de Jacó. Perdão, de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Ele era o primogênito de Isaac. E como primogênito, ele sabia que havia promessa na vida do seu pai e na vida do seu avô, sobre os patriarcas. Deus fez uma promessa a Abraão, fez uma promessa a Isaac, e eu sou o primogênito. Essa promessa vai se cumprir na minha vida, aconteça o que acontecer. E por causa disso, ele simplesmente vendeu a bênção da primogenitura. E ao vender a bênção da primogenitura, preste atenção, a Bíblia diz que nem com arrependimento, ou melhor, nem com lágrimas, choro, ele conseguiu o arrependimento. Sabe o que significa isso? O tempo oportuno na vida de Esaú se fechou, e essa porta ninguém mais conseguiu abrir. É com muito temor e tremor eu falo isso, porque Deus uma hora enviou 12 espias para espiar a terra. Eram para eles passar 40 dias espiando a terra. 2 deles vieram animados. Quem era? Josué e Calebe. E 10 deles vieram totalmente desmotivados. E Deus traz um juízo, uma palavra de juízo sobre o seu povo. Olha o que Deus diz: vocês passaram 40 dias observando a terra, agora vocês vão passar 40 anos para poder pisar e conquistar nessa terra. Somente Jacó, ou melhor, somente Josué e Calebe poderá herdar essa terra, e vocês nunca mais. Gente, existe o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, e existe o tempo Kairos, que é o tempo oportuno. As portas de Deus se fecharam e nunca mais se abriram. Esses são os exemplos que nós temos. Então a presença de Deus é condicional, sim, é condicional ao tempo. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus e você tem certeza que Deus está falando contigo, não endureça o seu coração.
Se hoje Deus está te dando uma direção para fazer algo e você está protelando, procrastinando para o futuro, ei, cuidado, porque talvez esse futuro não aconteça, não exista. Talvez essas portas se fechem, nunca mais vai se abrir. Foi isso que Deus disse a Asa: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Então tenha discernimento sobre o tempo. As portas estão abertas, mas elas podem se fechar. Deixa eu te dar um outro exemplo para assimilarmos melhor. Deus pediu a Noé para construir a arca. Noé construiu a arca. Chegou a hora de Noé entrar com sua família, e durante os 40 anos que ele estava construindo a arca, ele estava dizendo ao povo: vai vir juízo de Deus, vai vir juízo de Deus. O povo ignorava, ironizava, tripudiava, satirizava, e Noé ficava insistindo. Quando Noé entrou, Deus disse: fecha a porta. Ele fechou do lado de dentro, mas Deus fechou do lado de fora, e não havia mais quem pudesse abrir as portas. Você está conseguindo entender sobre a presença de Deus, a presença condicionada de Deus ao tempo? Hoje o tempo da arca, da porta da arca está aberto, mas amanhã essa porta pode se fechar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia nos fala sobre o arrebatamento da igreja, que um dia vai acontecer, e como um mistério, alguns vão desaparecer, vão ser levados nas alturas, e o Espírito Santo subirá, e quando o Espírito Santo subir, as portas da graça se fecharão, e não haverá possibilidade de salvação. Às vezes a gente faz tantos planos, e esquece de viver os planos de Deus, que são maiores e melhores, quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. São tantos planos que um dia Jesus diz o seguinte: louco, hoje pedirão a sua alma, e o que dirás? Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que dirás? Deixa eu te dizer algo bem particular da minha família. Durante muito tempo eu convidava meu avô, Alonso Maciel Ferreira, para vir à igreja. Avô, vamos para a igreja. Ele foi proprietário de 8 supermercados aqui em Paulo Afonso, que eram as lojas pesqueiras. E ele dizia: eu vou. E sempre dizia que ia. Até que de repente ele prometeu: Sole, tal dia, ou melhor, ele não prometeu, uma das filhas dele ficou doente, e nós nos encontramos para fazer uma oração por ela, e eu disse: vamos fazer uma oração aqui. Usei da estratégia: já que ele não vai à igreja, a igreja vem até ele, nós vamos fazer um culto, e aqui nós vamos cultuar. Ele aceitou, e marcamos aquele dia, para que ele pudesse ao menos ouvir a palavra, conhecer a palavra, e ficou certo para uma segunda-feira. Nessa segunda-feira, isso eu já tinha, eu creio que uns 5 anos de ministério, 5 a 6 anos. Nessa segunda-feira, eu estou aqui na igreja pegando as cadeiras, colocando a caixa de som, microfone, e de repente o telefone toca. Alô, é Sidney? Eu disse: sim. É o pastor Sidney? Sim, sou eu mesmo. Olha, infelizmente aconteceu uma fatalidade. Seu avô sofreu um infarto e não resistiu, morreu. Ele está agora exatamente no necrotério de Paulo Afonso. Meu Deus, logo hoje, o culto aconteceu. Só que foi na Câmara dos Vereadores, e foi um culto fúnebre. Foi um funeral. E lá nesse funeral eu disse isso: hoje estava previsto o culto está acontecendo, porém ele não está mais vivo. Essa era uma das grandes perguntas que eu tenho a fazer a Deus quando chegar na eternidade. Por que logo naquele dia? Mas a questão que nós estamos tratando hoje é: você não sabe se você vai ter uma outra oportunidade. Não compete a gente determinar o destino das pessoas. Deus é justo juiz, e todos nós estamos em suas mãos. Então não estou eu aqui para tecer nenhum comentário acerca disso, mas para ao menos despertar aqueles que estão vivos e tentar chacoalhar. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque Deus vai estar convosco até quando
estiverdes com Ele. Amém? Segunda lição que nós podemos aprender: que Deus não está conosco em todo tempo, assim como Deus não está conosco em todo lugar. É verdade. Há pessoas que pensam que Deus está conosco em todo lugar. Aonde eu for, Deus vai. Não é bem assim. Tem algumas canções que falam isso, prometem isso. E às vezes a gente até interpreta João 20, 28 de uma forma diferente, né? Quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele diz aquilo para os seus discípulos. E antes de dar essa promessa, ele diz: ide, ensinai a guardar tudo que vos tenho vos dito. Assim sendo, estarei convosco. Estará conosco quando? Enquanto nós estivermos ensinando as pessoas a guardar o que Ele nos ensinou. Até quando? Até a consumação dos séculos. Sim, eu creio nisso. Mas eu creio que também é condicional. Então Deus estar conosco até a consumação dos séculos, fato, mas a presença de Deus é condicional também ao lugar. Ei, Deus não vai estar contigo em todo lugar. Cuidado, você pensa que você é ungido, consagrado, e você pode andar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. A Bíblia nos diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha. Esse é o homem que teme a Deus, é o homem bem-aventurado, que reconhece a presença de Deus em lugares específicos. E a Bíblia é clara sobre isso. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Escuta agora: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E nós entendemos que hoje, na nova aliança, que lugar é esse? Não é um templo, não se limita a um espaço geográfico, não se delimita a uma região física. Que lugar é esse? Somos nós, o santuário de Deus, o templo de Deus. E que lugar é esse em nós? É o mais profundo do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: a um coração quebrantado, compungido, o Senhor não desprezará. A oração que flui do mais profundo do nosso coração não será desprezada por Deus. Então esse é o lugar. Sabe o que Deus tem a nos dizer acerca disso? Promessa condicional, Tiago 4:8. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Ei, medita nisso. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Primeiro, tem que partir de você, meu amigo. A graça da presença de Deus é uma reação da nossa ação. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Eu quero um exemplo, posso te dar um exemplo. Saul, o rei Saul, ungido, consagrado, se sentiu todo poderoso e pensou: Deus está comigo em qualquer lugar e eu posso ir para qualquer ambiente, porque eu não vou ser contaminado. Cuidado, tenha cuidado. Saul pensou assim, e ele pensou de tal forma que sabe onde ele foi parar? Em um terreiro de macumba, na casa da pitonisa de Edom. E lá ele vendeu a sua alma ao diabo, o primeiro rei de Israel. Ele queria tanto ouvir a voz de Deus e disse: Deus está comigo, Deus vai se revelar, Deus vai aparecer. E foi para a casa de uma feiticeira. E lá a Bíblia diz que Saul morreu porque não procurou a Deus, mas procurou a feiticeira. É perigoso, gente. Então Deus está comigo em todo lugar. Como assim? A liberdade é condicional. Não faça da liberdade uma libertinagem. Faz um tempo, eu chamei um rapaz e disse: olha, membro da igreja, participava do ministério, eu disse: tenha cuidado. Estão me dizendo que você está em tal lugar, em tal região. Tenha cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes.
Tenha cuidado com as influências. Ele disse, pastor, não tem problema nenhum. Eu só estou tomando um vinhozinho com camarão pistola. Eu estou dizendo o que ele falou, tá? Se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar. Eu só estou tomando um vinhozinho com camarão pistola. Isso foi se tornando natural. A Bíblia diz que um pouco de fermento eleva toda a massa. E de repente, esse vinhozinho abriu determinadas legalidades em sua vida. Terríveis legalidades. E depois eu tive que visitá-lo no presídio. Por envolvimento com tráfico. Tudo por causa de degustar um vinhozinho. Tenha cuidado com os lugares, não pense, Deus está comigo, eu posso ir em qualquer lugar. É verdade que o lugar não é um pecado em si, por si mesmo, mas pode te levar a pecar, pode exercer influência na tua vida. Por isso que um cristão, ele pensa muito bem com quem ele vai andar e aonde ele vai andar. Mas pastor, Jesus andava com todo tipo de gente, andava, é verdade, andava para influenciar. Mas quando ele não estava influenciando, ele simplesmente saía, e onde ele não era aceito, ele batia a sandália dos seus pés, nem o pó ele levava consigo daquele lugar. Então a presença de Deus é condicional em nossas vidas, condicional ao tempo, condicional ao lugar. E agora, em último, condicional à forma. A forma. Não pense que porque você é cristão, você é crente, você é religioso, Deus vai estar contigo em todo tempo, em todo lugar, em toda forma, não. Deus não vai estar contigo você estando de toda forma, não. Mas você, em toda forma de ser, estiver com Deus, aí sim Deus vai estar contigo. Aí sim Deus vai se aparecer. Deus disse a Abraão, em Gênesis 17, versículo 1, anda na minha presença e ser tu uma bênção. Ou seja, não é de qualquer forma não, Abraão. Você quer viver as promessas? Anda na minha presença e seja bênção. Anda na minha presença e seja bênção. Caso contrário, você não vai viver as promessas. Jeremias 29, versículo 13 diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, buscar-me-eis e me encontrareis. Eu estou tentando aqui, irmãos, refutar essa tendência progressista em nosso meio, tanto que liberal, em que as pessoas pensam que ser crente, batizado nas águas, ter o nome escrito no livro do rol de membros, tem o nome escrito no livro da vida. Não é bem assim. E pensa que por ser cristão, então eu tenho essa liberdade em todo tempo, em todo lugar, para viver de qualquer forma. Não. E um exemplo que nós temos da forma é Sansão. Sansão foi escolhido por Deus no ventre da sua mãe. O nome do seu pai era Manoá, e Deus disse a Manoá, olha, teu filho será nazireu, consagrado. Agora você estuda a história de Sansão, você não vê ele fazendo uma oração, levantando um altar, você não vê ele buscando a Deus em momento algum. Aí ele começa a descumprir algumas regras básicas, começa a se relacionar com mulheres estrangeiras, mulheres ímpias e mulheres pagãs, e seu pai diz, meu filho, por acaso não há mulheres em Israel para você buscar mulheres tão longe, tão distante? Aí eu tenho aqui a dizer para a evangelizadora, deixa eu abrir aspas, porventura não há mulheres na evangelizadora para você buscar tão longe? Porventura não há homens na evangelizadora para você buscar tão longe? Os entendedores entenderão. Sansão foi buscar longe. E ele se envolveu com Dalila. Quando Ivete Sangalo diz, vai buscar Dalila, ela está amaldiçoando sua vida, viu? E depois de Dalila, Sansão ficou careca, cego e nu, completamente arruinado. Só que Dalila, resumindo a história, ela criou 4 estratégias, ela sendo comprada mesmo pelos filisteus para destruir a vida de Sansão. A Bíblia diz que ela era formosa, bonita, elegante.
Ela achou muita graça nos olhos de Sansão. E ela criou 4. E nessas coisas, Sansão, onde está a tua força? A minha força está nisso. Aí de repente ela dizia, Sansão, lá está vindo os filisteus. E Sansão se levantava, quebrava as correntes, as algemas. E na 4ª tentativa, olha só a sedução das mulheres. Ela pega Sansão, coloca no colo e começa a fazer cafuné. Mulher que faz cafuné no homem, consegue tudo que ele quer, viu? Começa a fazer, Sansão, você está me enganando. Tô não, você está me enrolando, Sansão. Aí ela começou a chantagem emocional. Me dá uma prova de amor. Se você me ama, me diz onde está o seu segredo. Aí Sansão diz, o problema de Sansão, revelar o segredo de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus, não confiam em Deus e não acreditam em Deus. Tenha cuidado para quem você revela seus segredos. Então está lá ela no cafuné, cuidado com o cafuné, viu? Você já sabe o segredo. Quando chegar de mansinho assim demais, essa alma que reza, não é assim que os nossos pais dizem, né? Essa alma que reza. Então estava lá e ela disse, revela o teu segredo. E ele diz, o meu segredo é que eu sou nazireu. Se cortar o meu cabelo, eu perco a força. Quando ela bota ele para dormir, pega a tesoura e arranca as suas tranças. Aí mais uma vez ela diz, Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. Ele se levanta com todo o ímpeto. Onde estão, onde estão, onde estão? Só que ele não tinha percebido que a presença de Deus já não estava mais com ele. Ele não tinha percebido o quanto ele estava distante da presença de Deus. Ele pensou que teria a mesma força. Sansão, que outrora, com uma só queixada de jumento, matou 1000 homens, agora é simplesmente subjugado. Cegam os seus olhos, esbofeteiam e arrastam pelas ruas. E lhe humilha perante a praça pública. E Sansão percebeu que não tinha mais força alguma, porque um dia entendeu que Deus estaria com ele de qualquer forma. Eu tenho 12 anos de pastorado na mesma igreja, e isso para mim é um privilégio grande, porque a gente vê pessoas nascer, crescer, a gente faz casamento, vê os casais tendo filhos, partilha disso, a gente percebe que vai envelhecendo, né, filha? A gente vai percebendo essa menina aqui, meu Deus do céu, era tão pequenininha a menina de Nicole. Mas a gente vê pessoas que agem dessa forma, que pensam que Deus estará com elas, em todo tempo, em todo lugar e de toda forma. E esquece que a palavra do Senhor é muito clara: o Senhor estará convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará para sempre. Ei, Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele não muda. E a palavra que foi dita a Asa, ela é dita a mim, ela é dita a você, ela é dita a todos nós que aqui estamos. Você que veio aqui, veio porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra. E o que Deus está querendo te dizer, para que você não esqueça, é: Ele estará contigo enquanto você estiver com Ele. No dia em que você buscar, Ele deixará ser achado. Mas no dia em que você o deixar, Ele te rejeitará para todo sempre. E essa palavra não vem antes de uma conquista, ela vem após uma conquista. Eu não sei se você sabe o momento em que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Foi após uma grande conquista. Foi após o batismo no Rio Jordão, onde os céus se abriram, uma voz bradou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A partir de hoje, preste atenção nas vitórias, nas conquistas, para que elas não te afastem de Deus,
para que elas não te distanciem de Deus. E eu gostaria de reproduzir as palavras que um dia causaram tamanho impacto na minha vida. Como aquele professor que olhou para os seus alunos e disse: tenha cuidado com as críticas, porém, tenha mais cuidado com os elogios. Tenha cuidado com os fracassos, mas tenha mais ainda cuidado com as conquistas, porque elas podem te dar asas. Não são Red Bull, mas podem te dar asas, asas à sua imaginação, e de repente você voar tanto ao ponto de fugir dos seus princípios, fugir de suas origens. Um dia Moisés está no monte, do cume do monte, e Deus diz a Moisés o seguinte: Moisés, desce. Chegou o tempo em que todas as promessas que eu te disse se cumprirão. Não se preocupe, enviarei o meu anjo que irá diante de ti, e ele fará cumprir todas as suas promessas. Sabe o que é que Moisés responde? Senhor, não daremos um passo sequer, se a tua presença não for comigo. Escuta bem, Moisés não está nem aí para anjo. Moisés não está nem aí para os benesses das promessas, para as realizações dos seus sonhos, para a conquista dos seus ideais. Ele não está nem aí. Ele reconhece o quão é importante a presença de Deus na vida de um homem. Ele diz: Deus, não darei um passo sequer, se a tua presença não vier comigo. Que essa seja a sua escolha, que essa seja a sua decisão. Asa foi à guerra, e através da presença de Deus, ele derrotou 1000 etíopes, com 300 carruagens, voltou vitorioso, e quando celebrava, comemorava a conquista, Deus envia um profeta com uma palavra de exortação e admoestação: Deus estará convosco enquanto você estiver com ele. Se o buscar, ele deixará ser achado, mas se você o rejeitar, ele rejeitará para todos. Amém? Então a presença de Deus é condicional. A presença condicional de Deus em minha vida. Ele vai estar contigo enquanto você estiver com ele. Ele pode estar contigo em todo o tempo, se você o tempo todo estiver com ele. Ele pode estar contigo em todo lugar, se em todos os lugares você estiver com ele. Ele pode estar contigo em todas as formas, se de todas as formas você estiver com ele. Mas não queira fazer da liberdade libertinagem, pensando que pelo fato de ser crente, pensando pelo fato de ser cristão, você tem autorização para fazer o que vier a fazer, porque Deus vai estar contigo. Ei, não! Cuidado com o que você faz, cuidado com os labirintos onde você entra, depois você se encontra perdido. Não coloque a culpa em Deus, quando a culpa é sua. Um dia uma diretora da escola proibiu as orações de serem feitas, e isso é muito comum, ocorreu nos Estados Unidos, mas aqui tem sido muito comum. Proibiu: a partir de hoje não haverá mais orações. E alguns anos, poucos anos mais tarde, simplesmente uma pessoa entrou naquela escola e teve um surto psicótico e saiu atirando naquelas crianças, e muitas daquelas crianças morreram. E aquela diretora, ela faz uma carta sem entender, sem aceitar, e ela diz: meu Deus, por que o Senhor aceitou tudo isso? E uma mãe escreve uma outra carta respondendo a ela, dizendo: vocês me deixaram de fora o tempo todo, agora estão querendo colocar a culpa em mim? Da mesma forma são as nossas escolhas, são as nossas decisões. Então que você tenha essa responsabilidade consciente, para que você não venha colocar a culpa em Deus.
Que você venha ser responsável pelas consequências das suas escolhas. Para não colocar mais Deus porque o Senhor permitiu, mais Deus porque o Senhor consentiu, mais Deus porque o Senhor fez. Às vezes Deus não está, nem é permitido que Deus tenha acesso à sua vida. Não é assim? A gente faz as nossas escolhas e depois quer a conta para Deus pagar. É igual aquele menino buchudo, sabe? Que começa a comprar e depois manda a conta para os pais pagar. Com esses playboy, esses burguesinhos, faz as contas e manda os pais pagar. Ei, Deus não é assim. E que em nome de Jesus você venha receber essa palavra e entender que Deus não age assim. Ei, seja responsável. Seja responsável. E não venha querer colocar a culpa em Deus quando você muitas vezes deixou Deus do lado de fora. Muitas vezes. Eu costumo dizer aqui sempre digo isso, tá? Foi casar com carvão molhado, meu filho? Vai ter que abanar até pegar fogo. Agora não venha colocar culpa em Deus, não. Mas Deus, porque o Senhor permitiu. Mas Deus, porque o Senhor permitiu. Antes ele era até um cavalheiro, hoje ele é um cavalo. O cavaleiro foi-se embora, ficou só o cavalo. Antes ela era uma princesa, hoje é um dragão. Não vai colocar a culpa em Deus, não, viu? Não vai fazer como Adão. Foi a mulher que tu me deste. Foi isso que Adão coloca a culpa, não é uma mulher não, né, Braz? A gente estava conversando esses dias. Adão não coloca a culpa na mulher não, ele coloca a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Deus, está certo, bichinho. Vou ajeitar esse problema. A partir de hoje, cada um vai escolher sua própria mulher. E quando tiver problema e bronca no casamento, eu vou dizer, foi a mulher que tu escolheste. Aguenta. Aguenta. Seja responsável pelas suas escolhas. E não procure culpar a Deus. Amém? Agora, se você entende que você está conectado com os céus, se você entende que você está firme na presença de Deus, aí eu tenho uma coisa a te dizer, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, haja o que houver, passe o que passar, custe o que custar, aconteça o que acontecer, aqui ou em qualquer outro lugar, agora ou em qualquer outro tempo, na terra ou no céu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Deus. Então, se você tem certeza, eu amo o meu Senhor, eu amo o meu Salvador, você não tem o que temer, nem a quem temer, porque você bem sabe que Ele tem a chave de todas as portas, e as portas que Ele fecha, ninguém pode abrir, e as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem ousará ser contra nós? Se Deus determinou que vamos prosperar, quem poderá impedir? Quem poderá impedir? Portanto, se você tem essa certeza que Deus é contigo, o irmão se empolgou ali. Se você tem essa certeza, então não há o que temer, nem a quem temer. As muralhas, os gigantes, os mares, os pântanos, os vales, seja lá o que for, as covas, as fornalhas, os animais, tenha certeza disso. Não há o que temer. Infelizmente, preciso concluir e dizer que Asa se perdeu diante do conselho que lhe foi dado. Se perdeu diante das conquistas e se perdeu diante dos elogios. Tenha cuidado, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso coração é muito suscetível à vaidade. Tem uma fábula que conta a história de uma aranha. E quando essa aranha dançava na selva, a selva toda parava, o reino animal todo parava e ficava encantado. E após a sua dança, o ministério de dança, é interessante ouvir isso, todos os animais aplaudiam. A centopeia ficou enciumada.
E a centopeia diz: ela só tem 6 patas e consegue fazer isso. Eu tenho 100 e não consigo fazer isso. E a centopeia ficou tão enciumada e disse: eu preciso impedir que ela seja o centro das atenções. E a centopeia começa a maquinar, arquitetar: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Simplesmente chegou o dia, e a centopeia não trouxe nenhuma crítica, nenhuma observação à aranha. Ao contrário, ela trouxe foi muitos e muitos elogios. Você dança de uma forma esplêndida, estonteante, exuberante, que hipnotiza toda a selva. Por favor, nos explique qual é o segredo, nos mostre como é que você faz isso. Nós precisamos saber, porque isso não é normal, isso não é natural. A dona aranha, se Sarinha tivesse aqui, ela simplesmente ficou pensando como ela fazia toda aquela coreografia, a sincronia, a harmonia de tudo aquilo. E de tanto pensar, quando chegou a hora do espetáculo, ela não conseguiu mais fazer nada, porque foi tomada pela técnica, pela preocupação técnica, e deixou de lado aquilo que era natural a ela. E a centopeia simplesmente aplaude, porque no fim conseguiu o que queria. Existem muitas centopeias em nossas vidas, sabe? Chega para nós: o que é isso? Como é que você faz? Como é que isso acontece? Como é que isso ocorre? Não querem ver o nosso bem, querem ver o nosso mal. E infelizmente, assim como a prata é provada pelo fogo, o coração do homem é provado pelo louvor que recebe. É por isso que Deus procura a asa após, não antes, após, como se dissesse em outras palavras: guarda o teu coração, o Senhor estará contigo enquanto você estiver com Ele. Se o buscardes, Ele deixará ser achado, mas se o deixardes, Ele rejeitará para todo sempre. Amém? Receba essa palavra e, em nome de Jesus, não seja mais um asa, ao ponto de criar asa e voar da presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus pela sua bondade, benignidade e misericórdia.